Amém. Glória a Deus. Deus é muito bom, né, irmãos? Queridos, nessa noite nós temos um convidado, o nosso irmão presbítero Éder. O presbítero Éder, ele é da igreja da IPI Manaim, e ele também é seminarista do nosso presbitério, seminarista pela igreja IPI Manaim. Eu convidei ele essa semana, ele prontamente nos ajudou aí, ele vai nos trazer a palavra. Éder, Deus abençoe você, que Deus te use, meu irmão, e que você possa ser esse instrumento poderoso que você tem sido aí na Manaim, aqui também na nossa comunidade. Vamos, Deus abençoe. Vou orar por você, ok? Vamos lá. Deus, muito obrigado pela vida do Éder. Obrigado, Deus, porque eu sei que o Senhor irá usá-lo para falar conosco, no nosso coração. Que as palavras que saírem dos seus lábios sejam palavras que sejam como flecha e possam, Senhor Deus, nos atingir de forma que essas palavras mudem as nossas vidas, mudem, Senhor Deus, as circunstâncias que nos cercam e que possamos aprender e conhecer mais o Senhor através da vida desse irmão. O abençoa, Deus. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida do teu servo. Amém. Éder, pode se apresentar. Amém. Então. Bom, obrigado, pastor. Boa noite, gente. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, amigos, colegas. É muito bom ter recebido esse convite e estar aqui com vocês. E eu queria compartilhar um pouquinho daquilo que Deus já tem falado no meu coração, daquilo que Deus já tem ministrado à minha vida. E para isso eu peço, deixa o Espírito Santo falar ao teu coração. Deixa Deus falar contigo nessa noite. Não é à toa que você está aqui. Não é à toa que você recebeu esse link. Não é à toa que nós estamos aqui. Você podia estar fazendo tantas outras coisas, na verdade. Outras pessoas vão poder assistir isso depois no YouTube, mas você está aqui. Você parou alguns instantes para ouvir do que Deus tem para dizer, né? Então, abra teu coração, se desliga de tudo aquilo que você viveu hoje, das lutas, dificuldades, e nesse momento, se abra para aquilo que Deus tem para falar para você. O texto que eu tenho para compartilhar contigo hoje está lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses, capítulo 2, dos versos do 25 até o 30. Filipenses 2, 25 ao 30. Mas antes da gente ler esse texto, eu queria dar um panorama geral aqui, só para você entender um pouquinho dessa história, e daí a gente entra no texto aqui, tá? Bom, Paulo aqui, ele está escrevendo a igreja de Filipos, né? Filipos era uma região, era uma colônia romana que ficava ali na Macedônia, né? E essa igreja, digamos assim, para Paulo era muito especial, porque essa foi a primeira igreja que Paulo iniciou ali na Europa. Foi a primeira igreja. E essa igreja de Filipos era uma igreja relativamente sadia. Era uma igreja que não dava tantos problemas, né? Lembra da igreja de Corinto? Né? Cheio de problemas. Essa era uma igreja contrária. Essa era uma igreja que tinha relativamente maturidade, assim, né? Tá certo que a gente lê ali um episódio ali com Evódia, né, e Sintique, que parece que Paulo dá uma exortada ali porque tinha problemas ali com relação a relacionamento ali. Então, Paulo dá uma exortada ali, mas a gente não vê muito mais que isso, não. Era uma igreja madura. E, de uma maneira geral, a carta aos Filipenses, Paulo, ele bate muito na tecla de que a igreja precisava buscar crescer ainda mais. Buscava amadurecer, alcançar maturidade, chegar num status melhor do que já teve, que estava, né? Se a gente já considera que os filipenses já estavam no nível de maturidade X, Paulo sempre incentivava eles a continuarem nesse processo de crescimento, né? Então, de uma maneira geral, era isso que acontecia, né? Bom, mas Paulo estava preso em Roma. Paulo estava preso em Roma, e essa igreja, especificamente de Filipos, ela se associou a Paulo no sentido de abençoar o ministério dele. Então, essa igreja de
os filipenses, eles ajudavam nas necessidades de Paulo, eles não mediam esforços para isso. Inclusive, a gente vê ali no capítulo 4, a partir do verso 10 ao 12, Paulo falando e reforçando que ele era grato à igreja por estar suprindo todas as necessidades, por estar cuidando dele e tal. E ele até chega a dizer, mas se eu sei viver mesmo em lutas, com a falta, tendo recursos, não tendo, mas eu sou grato a vocês por tudo que vocês têm feito e tal. Enfim, aí a gente, nesse capítulo 4, no verso 13, a gente cai naquele famoso versículo, aquele famoso e mal interpretado versículo, né? Tudo posso naquele que me fortalece, né? Por que mal interpretado? Porque muitas igrejas hoje, eles... talvez por desconhecimento, vamos acreditar nisso, né? Mas muitas igrejas e muitas pessoas interpretam esse texto como tudo posso ter naquele que me fortalece, tudo posso conquistar naquele que me fortalece, tudo posso obter. Mas, na realidade, esse versículo especificamente, ele não está falando disso, mas muito pelo contrário. Paulo ele elogia os filipenses por estar ajudando ele, né, na caminhada, e fala que aprendeu a viver em toda e qualquer situação, e ele tudo pode passar naquele que fortalece. Ele tudo pode enfrentar naquele que fortalece. Ou seja, ele pode passar por lutas, ele pode passar por dificuldades, ele pode passar por qualquer coisa naquele que fortalece ele. Ou seja, ele era tão dependente de Deus e tão confiante no cuidado de Deus, que ele não tinha problemas, ele não tinha dificuldades para lidar com isso. Eu queria, antes, a gente já chega no nosso texto, tá? Mas a gente precisa perceber que uma igreja madura é uma igreja que entende a sua missão, é uma igreja que compreende aquilo que se deve fazer. A igreja de Filipos se associou a Paulo porque entendia aquilo que ele está fazendo, entendia o processo todo, entendia que fazia parte da igreja cumprir o que Paulo fazia. E voltando para o nosso texto base aqui, a gente não esqueceu dele, Paulo, então, ele estava preso em Roma e ele decide que ele tinha que mandar Timóteo para essa igreja. Então ele está ali naquele processo, fala assim, não, eu vou mandar Timóteo para lá, mas ele resolve mandar Epafrodito. Olha que nome bonito, né? Epafrodito. Epafrodito era membro dessa igreja de Filipos. Ele fazia parte dessa igreja. Só que nesse processo de ajudar a Paulo, de manter, de levar o sustento para Paulo, a igreja manda Epafrodito, né? E ele vai atender a Paulo lá. E daí a gente entra no texto especificamente, que eu queria ler com vocês, tá? Filipenses, deixa eu abrir aqui certinho. Filipenses, capítulo 2, a partir do verso 25. Filipenses 2, a partir do verso 25. Diz assim, no entanto, julguei necessário enviar-lhes Epafrodito, meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, e da parte de vocês mensageiro e auxiliar nas minhas necessidades. Ele tinha muita saudade de todos vocês e estava angustiado, porque vocês ficaram sabendo que ele adoeceu. De fato, adoeceu e estava à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo para que, vendo-o novamente, vocês fiquem alegres e tenham menos tristeza. Recebam-no, pois, o Senhor com toda alegria e honrem sempre os que são como ele. Porque, por causa da obra de Cristo, ele quase morreu, arriscando a própria vida para cumprir a ajuda que vocês não podiam me dar pessoalmente. Ou seja, a igreja não podia ir toda lá, eles mandaram Epafrodito. Mas olha que interessante esse texto, né? A igreja manda, e eles sabiam todo o contexto político da época, eles sabiam todos os riscos que uma viagem dessa poderia acometer,
mas mesmo assim foram fiéis e mandaram, e ele foi levar o sustento da igreja para Paulo, em Roma. E acontece que ele fica doente. Epafrodito fica doente. E segundo Paulo, era uma doença de morte. Imagina só, era uma doença de morte. E ele quase morreu. Ele quase morreu. E Paulo iria mandar Timóteo para a igreja, lá para a igreja, mas como Epafrodito estava ali, ele se recuperou, tal, falou assim, não, eu vou mandar, vou escrever a carta aqui, vai por ele mesmo. Epafrodito vai de volta, né? E o que me chama a atenção é a coragem dele, né? A coragem de Epafrodito de encarar todas as dificuldades e todos os problemas que envolviam todo o contexto, né, da história. E a maturidade da igreja, que enviou, né? Isso é muito importante, a gente nunca pode esquecer disso. Né? Eles não deixavam de assistir a Paulo, mesmo que passassem por lutas, mesmo que enfrentassem as dificuldades. Né? Então isso a gente nunca pode esquecer. Paulo, ele tinha uma missão, ele entendia o seu papel. E a igreja que seguia Paulo, seguiu a mesma missão. Eles entendiam o propósito. E isso me chama a atenção. E a gente vai refletir sobre isso, né? Sobre o nosso papel hoje. Né? O que isso dá para associar? Sabe uma coisa que eu estava lembrando quando eu li esse texto aqui, toda essa história? Muitas vezes a gente dá para associar isso a um trabalho missionário da igreja. Imagina, a igreja está aqui e a gente envia um missionário, né, para o campo. E a gente fica assistindo o missionário aqui, né, suprindo as necessidades dele e tal. Não dá para fazer uma leitura assim? Dá, não dá? Pois é. Mas aqui a gente entende que o leque é muito maior. A abrangência disso, ela é muito maior. A gente entende que essa esfera é maior. Paulo ensinava que todos deveriam levar o evangelho e como ele, tudo que ele passou, todos estariam sujeitos também a passar. Era uma consequência, não tinha como fugir disso, né? Efésios 5:1 fala algo para a gente a respeito disso. Por exemplo, fala, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados e vivam em amor, como também Cristo amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma suave, agradável a Deus. Sejam imitadores de Deus. Então essa era a pregação de Paulo para a igreja, e a igreja procurava viver isso. Né? Paulo, ele era um plantador de igrejas. Todo mundo sabe disso. Né? E essas igrejas eram instruídas, que elas deveriam levar o evangelho. E assim o evangelho chegou a nós hoje, porque eles cumpriram a missão. Eles seguiram aquilo que Paulo estava ensinando. Né? E Paulo várias vezes fala, né, que ele é imitador de Cristo. Né? Ele fazia aquilo que Cristo fez. Né? Então, a gente precisa entender todo esse contexto. Eu queria ler um outro texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 2. 2 Coríntios, perdão, capítulo 12, verso 9 e 10. Ó, presta bem atenção nesse texto. Ó. 2 Coríntios 12, 9 e 10. Então ele me disse, a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. Porque quando sou fraco, é então que sou forte. O texto de Paulo é justamente para a gente pensar que ele sente prazer nas lutas, nas dificuldades, porque a força não vem dele, a força vem do Senhor. É Deus quem o fortalece para enfrentar toda e qualquer circunstância. Lembra lá do texto de tudo posso naquele que me fortalece? Tudo posso enfrentar naquele que me fortalece. A força vem do Senhor. E a pergunta que eu faço é, o que Paulo e a igreja de Filipos tem a ver comigo e com você hoje? O que tem a ver? A gente precisa lembrar de tudo isso, né? Que eu posso enfrentar todas as dificuldades, todos os problemas, que Deus vai nos fortalecer. E a gente entendendo isso, a gente percebe que a missão nos foi dada. Nós temos uma missão. Eu tenho uma missão, você tem uma missão. E ela nos foi dada, e essa missão,
Não é mais a missão de Cristo, não é mais a missão de Paulo, mas é a minha missão, é a tua missão. Nós temos algo a realizar. E será que nós temos feito? A gente vai falar um pouco mais a respeito disso. E eu quero ler também um outro texto, mas a gente tem que entender que no meio do caos, no meio das dificuldades, das lutas, cabe a Deus legislar a respeito da tua vida. Você um dia entregou a sua vida para Jesus? Você um dia confessou Jesus como seu Senhor e Salvador? Pois é. A partir do momento, se você não sabe, grave isso. Se você não sabia disso, a partir desse momento você entregou a sua vida para Ele. Ou seja, quem vai legislar a respeito de você é Ele. Não é mais a sua agenda, é dele. Não é mais o seu trabalho, é dele. Não é mais a sua família, é dele. Tudo que diz na sua conta bancária não é mais sua, é dele. Entende? Você entregou a sua vida, ou seja, o pacote é completo. Você pegou todo esse pacote e entregou a Deus e falou assim, tá aí, eu entrego a minha vida, o Senhor é Senhor da minha vida. Lembra lá das aulas de história, quando a gente falava sobre os senhores feudais, lembra disso? Qual que era o papel do senhor feudal? Ele era dono do feudo e ele era responsável por tudo, ele mandava em tudo. Ele era senhor daquele feudo. Quando a gente entrega a vida ao Senhor e fala assim, o Senhor é Senhor da minha vida, a gente está falando exatamente isso. O Senhor é quem manda em mim, é o Senhor quem vai reger agora, a partir de agora não é mais eu que vou mandar, mas o Senhor que vai controlar e vai guiar os meus passos. Eu sigo a Deus. E é isso que a igreja muitas vezes tem se esquecido. A igreja tem falhado nisso, sabe? E a gente precisa entender. Eu falei do outro texto que está em Atos 20, 24. Fala assim, Atos 20, 24. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Entende isso? Eu já não considero mais precioso para mim as minhas coisas. Mas uma coisa eu considero, completar a carreira, completar aquilo que Deus separou e aquilo que Ele está pedindo para mim. Essa é a missão. Essa é a sua tarefa. E é esse o desejo que precisa estar no teu coração. O mais importante é fazer a vontade de Deus, não mais a minha. Nós somos chamados para proclamar. Já ouviu? O pastor sempre fala na igreja, né, que nós somos o quê? Nós somos sacerdotes. Mas nós também somos o quê? Representantes do reino de Deus aqui. Embaixadores. O que o embaixador de um reino, de um país, ele faz na nação, numa outra nação? Ele representa o seu país aqui. Ou seja, nós somos sacerdotes, nós somos embaixadores do reino de Deus, e ser embaixador do reino de Deus é representar o reino de Deus aqui. Ou seja, você não está aqui a passeio, você não está aqui fazendo turismo, você não está aqui à toa, você está aqui para representar o reino de Deus. Esse é o seu papel. E como embaixador do reino de Deus, responde aí para você. Você tem honrado o seu papel? A sua tarefa? Você tem honrado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos? Pensa nisso. Como igreja, a gente tem sido uma igreja solidária. A gente tem sido sabe aquele slogan, né? Nós somos uma comunidade do amor. Será que a gente pode se denominar uma comunidade do amor? Como igreja, a gente tem sido relevante aonde a gente está? Como que tem sido? A gente precisa entender que existe uma missão. E qual que é a briga que a gente tem visto muito hoje nas redes sociais, na televisão? É o tal do abre igreja, fecha igreja, abre igreja, fecha igreja. Não é verdade? Mas eu te pergunto, que igreja? A qual igreja eles estão falando? Se estiverem falando do templo, aquela igreja de 4 paredes, bonitinha, essa aí pode fechar. Não tem problema, pode fechar. O problema é que hoje em dia a gente tem visto muita igreja em carne e osso se fechando. Está entendendo o que eu estou falando? Tem muita igreja
que somos nós somos a igreja, não é o templo, não é as quatro paredes, nós somos a igreja. Tem muita igreja se fechando, e é aí que está o problema. Essa não pode fechar, essa não pode se calar. A gente precisa entender que se nós nos entendemos como templo, a gente tem uma missão. A gente tem uma missão. E eu não estou pregando aqui uma inconsequência, vamos fazer um evento na praça, não. Mas eu costumo dizer que a gente tem que ser igreja no público e no privado, no coletivo e no particular. Sabe o que é isso? Ou seja, a gente é na grande congregação, quando a gente está todo mundo junto, a gente é uma igreja. Mas a gente se esquece que a gente precisa viver também essa igreja individual. Que é você, lá na tua casa, no teu trabalho, onde você está. Essa igreja não pode se fechar. Essa igreja não pode se calar. A igreja, ela precisa estar atenta a tudo que acontece à sua volta. Ela precisa estar atenta a tudo que está acontecendo, ligado, vendo o que acontece no seu bairro, na sua cidade. E agir. O pastor Ricardo Agreste, numa pregação dele, ele fala que talvez Deus esteja permitindo essa pandemia, e lembra, Deus esteja permitindo a pandemia, não foi Deus que mandou, ok? Isso acho que todo mundo já entendeu. Mas talvez Deus esteja permitindo essa pandemia justamente para que a gente possa voltar a ser igreja. Muitas igrejas se esqueceram disso. Muitas igrejas viraram igrejas de programas. Muitas igrejas viraram igrejas de atividades. E é evento em cima de evento, atividade em cima de atividade. E, de repente, vem essa pandemia, e o que acontece? A gente não consegue realizar mais nada. A gente não consegue mais fazer um acampamento, fazer outra atividade, fazer um jantar. Aquilo que você fazia com muita frequência, você não faz mais. E sabe o detalhe? Não faz falta. Você percebeu isso? Se você tem sido uma igreja no individual, que faz diferença na vida das pessoas, esses grandes eventos não fazem falta. Sim, é legal, bacana a gente ter, mas eles não fazem falta. E é isso que eu quero bater nessa tecla e falar para você, que a gente precisa se envolver. E é muito fácil, você não precisa ter muitos recursos para ser bênção na vida de alguém. Vou te fazer uma pergunta, responde aí. Hoje, você ligou para alguém e doou a sua oração? Você hoje se moveu de alguma forma no sentido de ligar para alguém e falar, cara, Jesus te ama e ele tem uma saída aí para a tua luta que você está enfrentando. Entende que a gente não pode minimizar o problema de falar assim, simplesmente, não, Deus está no controle. Não. A Bíblia fala que a gente precisa chorar com os que choram, sorrir com os que sorriem, mas a gente precisa se mover. A pessoa que está sofrendo, ela não sabe que você está orando por ela, não é verdade? Ela precisa ouvir de você. E talvez essa tua fala vai fazer grande diferença. Eu queria dar alguns exemplos para vocês de ações que a gente pode fazer. Por exemplo, recentemente veio eu trabalho na igreja, né? E veio um morador de rua. Ele geralmente passa por aqui e tal, mas já fazia algum tempo que ele não vinha. E eu conheço o nome dele, ele se chama Kleber. E ele apareceu aqui, ele veio pedir alguma coisa e tal. E daí olha que eu cheguei assim e falei, e aí, Kleber, como você tá? Ele parou, me olhou e falou, Deus é bom demais. E eu falei, sim, ele é bom, mas por que você está dizendo isso? Ele falou assim, você me chamou pelo meu nome. Você me chamou pelo meu nome. Talvez, naquele dia, ele tenha se sentido como mais um número. Talvez, naquele dia, ele tenha se sentido como estatística. Que muitas vezes, esses andarilhos, esses moradores de rua, é assim que eles se sentem. Mais um. Talvez muitas pessoas passaram por ele naquele dia e sequer deram bola. E, de repente,
alguém o chama pelo nome. Eu imaginava que isso ia fazer diferença na vida dele? Não. Mas fez. E o que eu fiz? O chamei pelo nome. Entende? Que ações simples podem fazer a diferença na vida de alguém. Quem sabe, tudo bem, vamos ficar em casa, as pessoas que podem, né, ficam em casa, mas você precisa ir ao mercado, não precisa? Essa tua saída, casa-mercado, ela é só uma saída casa-mercado? Ou ela faz diferença na vida de alguém? Quando você está passando a compra, você já experimentou falar para o caixa ali que está passando tua compra? Jesus te ama. Tenta. Faz isso amanhã. Faz isso hoje. Quer dizer, quem está assistindo no YouTube, né, em outros horários, né, mas faça isso. Escolha fazer isso. Você vai notar o quanto Deus vai começar a usar a tua vida com atitudes simples. Você não pode abraçar, né? Mas chega, dá um soquinho ali, ou aqui. Fala assim, Deus te abençoe. Você é importante para Deus. São ações simples. O seu vizinho, você deve ter o telefone dele. As mulheres, né, que gostam de fazer bolo. Você já pensou em, quem sabe, levar um bolo para o teu vizinho? Ou fazer qualquer outra coisa? Eu estou indo no mercado, quer que eu compre alguma coisa para você? Você está entendendo que para servir e fazer a vontade de Deus não precisa muito. Você não precisa fazer um curso de teologia, você não precisa fazer N especializações. Você simplesmente precisa se colocar à disposição. Você simplesmente precisa se doar. Um outro exemplo, e aqui eu vou citar a pessoa que ela está aqui assistindo. Ó. A gente está, nosso irmão Giliard. Giliard até comentou já no chat aí. Gil, Deus abençoe tua vida, cara. O Giliard, ele fez uma cirurgia, um transplante de medula, e ele está acompanhando a nossa celebração, nosso culto aqui, lá no hospital. Ele está lá no hospital e até comentou aqui, ó. Se alguém quiser comentar e abençoar a vida do Giliard, pode comentar aí, ó. Ele está acompanhando a gente. O Giliard, a gente resolveu fazer um grupo no WhatsApp, e esse grupo a gente começou a colocar as pessoas só para a gente acompanhar o tratamento dele e dar palavras para ele. E é o que acontece todos os dias. Várias pessoas, sem você nomear, elas vão escrevendo, e o Giliard já testemunhou que isso tem feito grande diferença na vida dele. Não é mesmo, Gil? Já tem feito grande diferença. E aí? Que atitude você tem feito? Tem mandado um WhatsApp para alguém falando assim, cara, você é importante para Deus. Você faz diferença, você é importantíssimo. Você faz isso. Entende a dimensão da coisa? Ela toma uma proporção enorme quando a gente simplesmente se doa, quando a gente simplesmente se coloca na brecha e fala, puxa Deus, eu quero ser usado de alguma forma, o meu dia não pode ser simples, o meu dia não pode ser comum, ele precisa ser diferente. Uma outra forma, um último exemplo que eu quero te dar aqui. A gente está acompanhando, e a igreja, a Manaim, tem feito isso. A gente tem atendido algumas comunidades aqui na cidade, e uma das propostas é que cada célula adote uma família e a gente pastoreie e cuide dessa família, veja as necessidades, enfim, tem um acompanhamento. Né? Lógico que a gente não vai com toda a célula na casa da pessoa, mas a gente liga, a gente vai em 1, 2 pessoas lá, visitar, entender, conversar, orar. E uma dessas famílias que a gente adotou, a gente chegou lá e eles viviam só com o Bolsa Família. Eles vivem só com o Bolsa Família. E a mulher da casa, ela é diarista e não estava trabalhando, né? O que a gente fez? A gente encontrou serviço para ela. A gente fez um meio de campo ali, pegando uma pessoa que nem é da igreja, hein? Nem é da igreja. Aceitou que ela fosse fazer uma diária na casa dela. A gente deu dinheiro? Não. Mas a gente proporcionou que ela trabalhasse. Essas pessoas querem trabalhar. Elas precisam trabalhar. E a gente fez o quê? Uniu as duas coisas. Entende? Então, existem inúmeras formas, e eu não vou dizer para você o que você deve fazer, mas você precisa orar e buscar a presença de Deus, sabe? O que é o meu papel? Qual é a minha função?
Qual é a missão que Deus tem para mim nessa pandemia? Gente, a gente está vivendo um tempo ímpar. E é nesse momento que a igreja precisa fazer diferença. É agora, é já. O tempo está passando. E se a igreja não fizer diferença agora, se a igreja não se mobilizar agora, quando vai ser? É agora que as pessoas estão necessitadas. Vou te fazer uma pergunta. Você está triste? Você está desanimado com tudo isso que está acontecendo? Você tem sofrido com essa pandemia? Se a tua resposta foi sim, eu te falo, você conhece a palavra de Deus, né? Pois é. Muitas pessoas, elas estão sofrendo sem conhecer a palavra de Deus. Ora, se você que conhece tem sofrido, imagina as pessoas que não conhecem e não têm acesso e não conhecem um Deus que supre, que cuida, que ampara, que sustenta, que abraça. É agora que a igreja precisa trabalhar. É agora, não é amanhã. Não é quando acabar a pandemia, quando todo mundo estiver vacinado. Agora vamos levantar a igreja para... Não, aí vai ser tarde. Muitas pessoas já se perderam. Muitas pessoas estão perdendo membros da família. Muitas pessoas. Eu perdi 2 amigos num dia só, por causa do Covid. Um morreu de manhã e o outro no fim da tarde. 2 amigos. As famílias estão sofrendo. As famílias estão chorando. E você está onde? Preso dentro de casa? É para a gente pensar, né? O nosso papel como igreja, essa igreja não pode fechar. Os templos, tudo bem. Mas essa igreja, que sou eu e é você, essa não pode se fechar, não. Liga. Se você não pode, se você tem alguma enfermidade, se você já tem uma idade avançada e tem medo, tudo bem ter medo, tudo bem. Mas faça alguma coisa dentro da esfera de ação que você tem, dentro daquilo que você pode fazer, faça. Não se cale. Leve a palavra de Deus, ore por alguém, interceda por alguém, faça alguma coisa prática. E você vai ver o quanto Deus vai usar a tua vida. A gente falou de uma igreja aqui, de Filipenses, que era uma igreja que se associou com Paulo e entendeu e assumiu os riscos para levar o sustento para ele. Assuma os riscos. Lembre-se que a sua vida, ela é administrada por Deus. Ele cuida de você. Quantas vezes você passou por necessidade e Deus não desamparou? Pois é, Ele não vai desamparar, principalmente se você estiver fazendo a obra dele, principalmente se você se colocar na brecha e você falar assim, Deus, eu estou aqui, eu quero ser bênção na vida de todos que me cercam. Eu quero ser bênção na vida daqueles que estão perto de mim. Eu estou encerrando aqui essa palavra e eu quero te incentivar mesmo para que você busque essa fortaleza em Deus. Deus, eu preciso ser forte para encarar os desafios. Eu preciso ser forte para vencer os obstáculos. Eu preciso ser forte. Então, meu querido, minha querida, busque essa força do Senhor. Lembre-se, é melhor fazer a vontade dele do que a sua. É melhor servir a ele do que ficar preso dentro de casa. Lógico, se cuide. Se cuide porque a sua vida é valiosa também. Faça tudo com muito cuidado. Mas use máscara, enfim. Assim, todo mundo está cansado de saber já, né, o que tem que fazer. Mas faça alguma coisa. Faça alguma coisa por alguém. Dentro da tua esfera de ação. E eu te garanto, o pastor não vai ficar bravo com você se você for fazer alguma coisa, tá? E isso não depende de autorização de ninguém. Você é igreja e você pode ser bênção na vida de alguém. Seja bênção. E você vai ver o quanto o evangelho vai ser pregado. Talvez nem com palavras, mas com as suas ações. Com aquilo que você faz. Com o seu desprendimento. Com a sua vontade de fazer diferença. Amém? Que Deus abençoe a tua vida muito. E que você, a partir de hoje, você decida ser uma igreja aberta. Uma igreja que ama. Uma igreja que se sensibiliza. Uma igreja viva. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Pastor Marcelo, muito obrigado. Que Deus abençoe essa comunidade e que vocês sejam conhecidos em São José dos Pinhais como uma igreja que talvez o templo esteja fechado, mas que ela está aberta para abençoar, para amar, para sustentar, para cuidar. Amém?
Deus abençoe a vida de todos vocês. Amém. Muito obrigado, irmão Éder, por essa palavra desafiadora, de realmente sermos uma igreja viva, né, em meio a onde a sociedade está experimentando só a morte, né, e possamos viver, né, que eu sou grato pela palavra de desafio. Irmãos,